Olá, amados, graça e paz. Jesus nos ensina, não? Uma vez renovados, uma vez nova criatura, assim como ele dizia ao doutor da lei, ali Nicodemos, que era necessário nascer novamente da água que é a palavra e do Espírito Santo, da qual João Batista dizia: vos batizo para purificação e para o batismo do arrependimento, mas aquele que vem após mim, que era antes de mim, vos batizará com Espírito Santo e com fogo, do qual o batismo do fogo quando creres, assim como ali em Atos diz que quando ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos da minha força e do meu poder, da qual não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai e ele vos envie outro advogado, consolador, do qual foi visto como que línguas repartidas como que de fogo, da onde ali eles anunciavam com palavras acompanhadas do poder e da autoridade. Não eram palavras meramente humanas, da qual ele é aquele que tudo opera e executa. Obras meramente humanas, como cerimoniais, purificações exteriores por elemento, nada resolve nessas doutrinas meramente humanas, impossíveis de os justificar. O que tem trazido sobre o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino acaba estando sobre maldição, segundo a lei de Moisés. É o poder da serpente que foi levantada no deserto, né? Então, segundo a serpente, que é só briga, dissensões, ira, do qual a palavra diz que nos últimos tempos aqueles que estiverem com o seu nome escrito no livro da vida teriam, os filhos de Levi seriam libertos, né? Da qual nós contemplamos pelos seus frutos. São brigas, dissensões, ódios, disputas, né? Por poder, por autoridade, por conta de dinheiro, mamon, que é o seu Deus, seu umbigo, da qual a palavra nos diz que aqueles que comem da carne das ovelhas e arrancam as suas lanças, seu Deus é o seu umbigo, né, seu próprio estômago. São pele de cordeiro, mas o interior como lobos ferozes. Como podeis falar coisas boas, se o vosso interior é um sepulcro caiado? Assim nos diz o nosso Senhor. Da qual aquele que tem o dom de justiça, ele examina os espíritos, ele tem o discernimento entre os espíritos. E também não usa da mesma ira da qual eles têm, segundo a lei de Moisés. São acusadores, apontam os dedos, não tem submissão segundo a verdade, que é o noivo, né? São sempre arrogantes, prepotentes. Da qual aquele que, assim como vai me julgar por aquilo que anuncio, também o julgará. Ele sim tem o poder para lançar o corpo e a alma onde o fogo não se apaga. Aquele que tem uma espada a ponto de dividir a alma do espírito, da qual ele diz: a este temeis. Nós simplesmente anunciamos para que venham se arrepender dos seus maus caminhos, tanto os pecadores como os escarnecedores e zombadores, que ele nos ensina que não assenteis em suas rodas, porque não há comunhão de luz com treva, de Cristo com Belial, de incrédulos com crédulos. Perseveramos segundo aquele que tudo opera e executa e nos ensina. Ele mesmo nos apartou de toda a injustiça, né? Aqueles que ouvem a voz do bom pastor e único bispo, que
que deu a sua vida por amor das ovelhas que são do seu aprisco e ouve a sua voz. Mas então, no tempo da indignação do qual nós estamos vivendo, a palavra nos diz que aqueles que têm o seu nome riscado no livro da vida, da qual, mesmo que Moisés quis se colocar diante daquele povo, ele disse: de maneira alguma, a uso como a quero, porque ele deu o seu unigênito, o primogênito de criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas os incrédulos não herdarão o reino dos céus, e ainda que usam da negligência do ensino. Por isso tiveram seu nome riscado, a porta da graça lhes foi fechada, aonde ele é aquele que está tratando com cada um, né? E haverá um remanescente, devido à sua misericórdia e benignidade, que é o caso de não sermos consumidos, se renova a cada manhã, da qual a palavra nos diz que ele a usa como a quer. Sabemos que os idólatras, aqueles que fazem estátua, imagem para si, que provoca ciúme em Deus, do qual vem a ira do Cordeiro, não herdarão o reino dos céus, e ainda tem desencaminhado a muitos. Os falsos, aqueles que buscam honra de homens, né? Aquele que o próprio Jesus disse: se busco honra e glória de homens, nada sou. O Pai o justificou, o glorificou. Este é meu filho amado, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Assim como nós damos toda a honra e toda a glória ao Filho através dos atos de justiça que só são possíveis através do Espírito Santo. Os saduceus, que é seita, né, aqueles que estão aprisionados na lei, os anciãos, aquele da qual ele mesmo já dizia: façais o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam, que meramente ouvinte não pratica e ilude-se a si mesmo. Os herodianos, aqueles que deixavam de louvar a Deus para louvar o governo, todos é um ministério da iniquidade, aonde há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto, né? O cão vivo ainda há tempo de arrepender, que no caso são os pecadores que ainda tem tempo de conhecer a verdade e permanecer nela. Já aqueles que conheceram a vontade do seu Senhor e não a prepararam, grande é a ruína e a destruição para aqueles que tiveram o seu nome riscado no livro da vida, da qual o Senhor deu muito tempo para que se arrependesse. Mas ele é aquele que jamais, ele foi traído, mas jamais é enganado, porque ele é onisciente, assim como o Pai, o Todo-Poderoso, que recebeu do Pai todo poder e autoridade, aliança superior dos sacerdotes terrenos, até mesmo do que os anjos, feito um pouco menor, se tornou uma aliança superior. E a ele seja toda a honra e toda a glória em mais um dia que está a operar em nosso meio e purificar o tempo sobre todo o mundo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.